Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, né? Apesar desse isolamento social, todos em casa, protegidos, se alimentando bem, se hidratando bem, né? Que é importante, e também estudando um pouquinho. Por falar em estudando, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito da fotossíntese. Nas plantas, como vocês estão vendo aqui, né, a síntese de alimentos, ou seja, a produção de alimentos por esses vegetais, dependem de uma estrutura, na realidade são várias estruturas que a célula possui, são os cloroplastos. O que são os cloroplastos? Cloroplastos são organelas citoplasmáticas. Aqui você está vendo uma célula vegetal. Essa célula vegetal que tem a sua parede celular, sua membrana plasmática, o citoplasma e seu núcleo. Dentro desse citoplasma existem várias organelas e cada uma dessas organelas com uma função específica e importante dentro dessa célula. Uma dessas organelas é o cloroplasto. Então, o cloroplasto é uma organela que possui em seu interior moléculas de clorofila. Aqui você está vendo o cloroplasto aberto, tá? Uma parte dele aqui foi removida justamente para que você pudesse enxergar ele por dentro. Então, você está vendo que aqui dentro existem moléculas de clorofila. A clorofila é um pigmento que dá a cor verde na planta, mas esse pigmento também permite a essa planta absorver a energia do sol para poder realizar essa fotossíntese. Então, quando você vê cloroplasto, tá? Você lembra de clorofila e lembra de fotossíntese. Só que, para realizar a fotossíntese, né, além do cloroplasto, essa planta ela também precisa de uma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela vem do Sol, tá? O Sol, que é a fonte primária de energia da Terra, né? O Sol que nós estamos estudando, porque afinal de contas nós estamos estudando a importância do Sol para a manutenção da vida na Terra. Então, nós tínhamos que falar aqui da fotossíntese. Tá? Então, nós já vimos duas coisas importantes para que esse fenômeno aconteça: os raios solares e o cloroplasto. Só que não é só isso. Além dos raios solares e do cloroplasto, a planta ela também absorve, né, da atmosfera o gás carbônico. Na face inferior das folhas, né, existem os poros, que são os furinhos bem pequenininhos que a gente não consegue enxergar a olho nu. E é através desses poros que as plantas conseguem retirar da atmosfera o gás carbônico que elas precisam para realizar a fotossíntese. Tem mais um componente importante chegando aí para a realização dessa fotossíntese, que é a água. A água ela é absorvida pelos vegetais, tá, através das raízes. Então, quando chove ou quando você rega a planta na sua casa, essa água, ao cair no solo, ela vai ser absorvida por essas raízes, tá? As folhas, o caule, eles não têm a capacidade de absorver água. Na realidade, as folhas elas são impermeabilizadas por um tipo de cera, né, que é um lipídio. Então, a água, quando cai na folha, ela desliza e vai para o solo. O caule também ele é impermeável. Então, essa água acaba escorrendo para o solo e do solo as raízes absorvem através de uma região específica da raiz, que é a região dos pelos absorventes ou simplesmente região pilífera. Com isso aqui agora, eu tenho tudo que eu preciso para a planta, no caso, né? Tudo que ela precisa para realizar a fotossíntese. Ela tem aqui os raios solares, o CO2, que foi absorvido da atmosfera, e a água. E o cloroplasto, porque dentro do cloroplasto que todas essas reações químicas acontecem para que a planta, através desse processo, ela possa produzir suas moléculas orgânicas. Então, através de moléculas inorgânicas, né, a água e o CO2, a planta produz moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose. A glicose é um componente rico em energia, né? A glicose é uma substância presente, por exemplo, no açúcar, que a gente consome em casa. A planta, ela produz esse açúcar para ela, né? E, além de produzir glicose, essa glicose também ela pode ser transformada em amido, que é um carboidrato também, é um carboidrato de reserva, né? O açúcar é um carboidrato. Só que, além de produzir a glicose, que vai ser utilizado no seu metabolismo, esse vegetal também libera para a atmosfera um determinado gás. Vocês lembram que gás é esse que é liberado durante o processo de fotossíntese?
Quem respondeu oxigênio acertou em cheio. Então, as plantas, elas, além de produzir o açúcar, né, elas liberam o açúcar, ela vai utilizar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Ela também libera, ela produz o oxigênio e libera esse oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio, por sua vez, né, que vai ser utilizado por aqueles seres vivos aeróbios, né? Os organismos aeróbios utilizam o oxigênio liberado pelas plantas durante o processo de fotossíntese. A gente sabe que esses organismos que têm essa capacidade de produzir seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, eles são chamados de seres vivos autótrofos. Como a gente está estudando a evolução da vida na Terra, né, nós vimos que desde os primórdios da Terra primitiva, do surgimento da vida na Terra, os seres vivos, eles começaram a fazer fotossíntese, né, de uma maneira muito primitiva, provavelmente bem semelhante às cianobactérias que a gente tem hoje em dia. As cianobactérias, como vocês podem ver aqui, né, são bactérias primitivas, tá? Lembrando que isso aqui é uma colônia de cianobactérias, porque as bactérias, elas são unicelulares. Então, aqui, ó, cada coisinha dessa é uma bactéria formando uma colônia. Então, e tem esse pigmento verde aqui, representando a clorofila, porque as cianobactérias, elas não têm cloroplasto. Cloroplasto é uma organela especializada, complexa, que surgiu muito na frente, né, no processo evolutivo. As cianobactérias, antes disso, já faziam a fotossíntese, só que com a clorofila aqui espalhada em seu citoplasma. Não estavam dentro das organelas, né, dos cloroplastos. Bem, ao contrário das plantas, né, que produzem seu próprio alimento, os organismos heterótrofos, eles não têm essa capacidade. Nós, por exemplo, nós somos seres vivos, o homem, né, é um ser vivo heterótrofo e vários outros animais são assim. Então, a gente obtém essas substâncias através de outros seres vivos. A gente precisa se alimentar. A gente utiliza da alimentação porque a gente não tem essa capacidade de produzir nosso próprio alimento. Portanto, a energia do Sol, que é absorvida pelos autótrofos, né, na forma de moléculas orgânicas, é transmitida para os outros seres vivos através da cadeia alimentar. Lembrando que os vegetais, eles são a base da cadeia alimentar. Só eles têm essa capacidade de absorver essa energia do Sol, absorver o CO2, água, transformar essas moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas e ainda liberar oxigênio. Então, os seres vivos que se utilizam, né, desses vegetais para se alimentar ou de outro ser vivo para se alimentar, eles são chamados de heterótrofos. Os seres vivos que produzem seu próprio alimento são os autótrofos, ok? Só fazendo aqui uma revisão rápida de todo o processo, nós vimos a fotossíntese, que é um processo realizado pelos seres vivos autótrofos, seres vivos que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Como é que é feito isso? Para que a fotossíntese possa acontecer, essas plantas possuem uma estrutura, né, responsável por esse processo, que são os cloroplastos. Dentro do cloroplasto você tem a clorofila, que é a substância capaz de absorver os raios solares para que assim essas reações possam acontecer. Além dos raios solares, a gente tem o CO2, que a planta absorve da atmosfera, e a água, que a planta absorve, né, pela raiz. Essa água, esse CO2, juntamente com esses raios solares, sofrem uma série de reações dentro do cloroplasto e produzem um carboidrato, um açúcar, que a planta, a glicose, né, que a planta vai utilizar para o seu desenvolvimento. Além da glicose, tá, que pode ser armazenada na planta sob forma de amido, principalmente nas raízes desses vegetais, além da glicose, a planta também produz o oxigênio, que é liberado para a atmosfera, e esse oxigênio, por sua vez, é utilizado pelos organismos aeróbios. São os organismos que precisam de oxigênio para realizar seu metabolismo. Pelos organismos aeróbios. Os animais, ou os seres vivos heterótrofos, né, eles não têm essa capacidade de absorver essa energia do Sol para produzir seu próprio alimento. Então, eles utilizam essa energia se alimentando de outros seres vivos, né? Através da cadeia alimentar, a gente consegue obter essa energia que os vegetais sintetizaram e produziram o seu próprio alimento. Então, nós, que somos seres heterótrofos, né, direto ou indiretamente, nós dependemos desse processo de fotossíntese para sobreviver também, ok? Bem, gente, foi isso.
assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de respiração celular, que é um processo através do qual, né, os seres vivos aeróbios produzem energia. Só que esses seres vivos, eles são heterótrofos, então eles precisam se alimentar, né? Esses heterótrofos se alimentam e através desse processo eles realizam o processo de respiração celular para poder produzir energia. As plantas também realizam respiração celular. A gente vai ver isso aí na próxima aula, ok? Um beijo a todos e até a próxima.